Bom dia a todos, estamos iniciando mais uma transmissão da nossa Escola Interativa. Hoje, então, a última palestra desse ciclo de palestras da Semana do Meio Ambiente. O tema que nós vamos tratar é o solo e a água nos ambientes rurais e urbanos. E quem vem falar para nós sobre isso é a professora do Departamento de Solo da Universidade Federal do Paraná, Nerilde Favaretto, que é engenheira agrônoma e doutora em Ciências do Solo. Eu vou passar, então, a palavra para a professora Nerilde. Muito obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer o convite para proferir essa palestra e dizer que é um prazer, poder contribuir sobre esse tema, que é um tema que a gente vem trabalhando, nos últimos tempos, Então, acho que pode colocar os slides para a gente iniciar. Bom, então, a gente vai falar sobre o solo e a água nos ambientes rurais e urbanos, Como já foi dito, eu sou professora do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná, e eu faço parte também do programa Solo na Escola, cujo coordenador é o professor Marcelo Lima, E hoje, então, eu vou falar para vocês, então, sobre esse tema. Próximo. Bom, então, primeiramente, nós vamos tentar buscar entender por que o solo é importante, Por que ele é um recurso que deve ser considerado essencial para a vida na Terra, Então, ele é um recurso natural, Ele serve de fundação para todos os ecossistemas, Sem ele não existe vida na Terra. A maioria dos solos, que estão mais habilitados a ter uma produção, eles já estão sendo utilizados, Então, existe uma pouca possibilidade de expansão, Em contrapartida, a atividade antrópica tem destruído esses solos mais rapidamente do que a natureza pode reconstruir. Então, apesar de existir uma taxa, de formação, essa taxa de formação ela é muito lenta e por isso, nós enfatizamos que devemos considerar o solo como um recurso natural não renovável, E aliado a isso, nós temos um crescimento, populacional muito grande e isso faz com que tenha uma pressão para a produção de alimento e, consequentemente, a quantidade diária, por pessoa diminui. Então, nesse sentido, reforça a importância da gente considerar o solo como um recurso natural. Próximo. Isso, obrigada. E quando a gente pensa, então, o solo como um recurso natural, a gente tem no centro dele a qualidade, que é a qualidade de solo, e ela deve estar sustentando 3 pilares que são fundamentais, Então, um é a produtividade, Então, tem que sustentar a produtividade de plantas e animais. Mas o solo não pode fazer só isso, ele tem que também manter a qualidade ambiental, manter a qualidade do ar e a qualidade da água, que é um dos temas da nossa palestra. E, além disso, ele precisa promover a saúde das plantas, dos animais e dos homens. Então, quando a gente pensa o solo, ou a qualidade de solo, a gente pensa esse recurso sustentando esses 3 pilares, que é a produtividade, a manutenção da qualidade ambiental e a promoção da saúde, das plantas, dos animais e dos homens. Próximo. O que está acontecendo, então, é que um uso inadequado do solo faz com que ocorra a degradação desse solo. E o que a gente entende, então, por degradação? A degradação é a perda, de uma ou mais de suas qualidades, de natureza química, física ou biológica, e que vai resultar, então, numa redução, da capacidade produtiva e em problemas ambientais. Então,
a utilização do solo de forma adequada, ela é fundamental no processo produtivo, né? Então, esse uso inadequado causa essa degradação do solo. Próximo. Pensando, então, em solos degradados, na realidade, esse é um slide, a gente não está conseguindo ver ele, né, amplamente, mas considerando os solos degradados numa estatística mundial, considera-se que 24% dos solos habitáveis estão degradados, ou seja, 1/4, né, dos solos, né, estão com problemas de degradação. E existe uma distribuição entre os diferentes continentes, né, então, alguns continentes com uma maior proporção, né, de degradação em relação a outros, né, mas o importante é a gente frisar que, né, praticamente 25% dos solos já estão em processo de degradação. Pode ser o próximo, por favor. E quando a gente pensa, esse slide também a gente não consegue ver ele no todo, mas quando a gente pensa nos fatores, então, de degradação, quer dizer, quem são os fatores ou quem são os grandes causadores, né, da degradação, nós temos, então, o superpastejo sendo o principal, na sequência, nós temos a retirada da floresta, né, como um outro problema, e, na sequência, as atividades agrícolas. Então, esses três fatores são os principais fatores de degradação do solo. Então, outras atividades industriais, né, ou utilização da madeira para fins domésticos, eles também contribuem, mas muito menos. Então, na sequência, nós teríamos o superpastejo, que é a utilização intensiva, né, de animais, o desmatamento e as atividades agrícolas sendo os principais fatores de degradação. Próximo, por favor. Aqui, então, exemplificando, né, a agricultura, ela é considerada como um fator degradante, na verdade, ela tem uma grande contribuição, porque ela é uma atividade degradante em grande extensão, né, mas, comparativamente às outras atividades, de baixa intensidade, né. Então, nós temos, né, o processo, e dentro eles o processo erosivo é o que mais contribui, né, na degradação do solo, que a gente vai ver na sequência. Próximo, por favor. A urbanização, ela é considerada, então, também uma atividade degradante no solo, né, diferente da atividade agrícola, que aqui nós vemos uma alta intensidade, né, ou seja, o processo, né, de degradação é muito intenso, mas em contrapartida, se nós pensarmos em extensão, em hectares, nós temos uma pequena extensão, né, uma pequena área sendo degradada pela urbanização, mas, então, frisando, com uma alta intensidade. Próximo, por favor. Aqui, novamente, a gente observa, então, né, a urbanização como uma atividade degradante, né, extremamente intensiva, né, mas, novamente, então, com uma pequena extensão se comparado, né, com a atividade agrícola. Próximo, por favor. Outra atividade que tem uma grande atuação, então, na degradação do solo é a mineração, né? A mineração, ela é impactante, mas da mesma forma que a urbanização, nós temos uma pequena extensão em termos de áreas, né? Se fizéssemos uma estatística, a contribuição da mineração, ela é pequena, mas ela é altamente intensa, né? Então, dentro, né, se a gente pensar dentro dessas atividades que nós mostramos, a agricultura, em termos de hectares, tem uma grande contribuição, né? Em termos de intensidade, tem uma menor contribuição, em relação à urbanização e à mineração. Próximo.
E quando a gente fala, então, em solo, nós temos a erosão do solo como sendo o centro dos problemas, né? Então, a erosão do solo vai causar a degradação desse solo, né? A erosão do solo vai causar a diminuição da produtividade. Então, isso pensando, eu tenho degradação de solo, diminuição da produtividade. Mas eu tenho também outros problemas, que é poluição de água, né, e as suas consequências, e as enchentes. Então, se nós quiséssemos simplificar um pouquinho em termos, né, de conservação do recurso solo e água, nós atacaríamos um problema que é o problema da erosão de solo. E aí vamos entender um pouquinho melhor o que é a erosão de solo. Próximo, por favor. Então, né, um conceito simplificado de erosão de solo é o desgaste de solo pelos agentes erosivos, né? Um conceito mais simplificado, a gente poderia pensar, né, na desagregação, no transporte e na deposição das partículas, né, em algum local. Bom, quem são esses agentes erosivos, né? Nós temos dois agentes erosivos, a água e o vento, que são os principais agentes erosivos. E aí, dentro desses dois agentes erosivos, nós temos o que nós chamamos de erosão hídrica, que é causada, então, pela água, e a erosão eólica, que é causada pelo vento, né? No Brasil, a erosão hídrica é a principal, né? O principal problema é a erosão, ou seja, o desgaste de solo, né? Pelo agente erosivo, que é o agente água, né? Pela ação da água. E nós temos dois tipos de erosão, né? A natural e a antrópica, né? Então, a nossa grande preocupação é a erosão antrópica. Próximo, por favor. Bom, e aí entendendo um pouquinho melhor como que acontece a erosão hídrica, né? Então, basicamente nós temos o impacto da gota da chuva sobre um solo descoberto, sem uma proteção, sem uma vegetação. Esse impacto da gota da chuva, né, na sequência ali no quadro B, né, vai causar uma desagregação, né, uma desagregação desse solo. Esse solo, então, que vai estar desagregado em função desse impacto da gota da chuva por não ter nenhuma proteção, ele vai causar um selamento, né, ou uma palavra, né, mais simplificada, um entupimento dos poros, né, da superfície, causando um selamento superficial e impedindo com que a água infiltre. E essa água escoando, então, sobre a superfície do solo, vai transportar essas partículas de solo para algum ambiente, né, para algum local, que é, então, o transporte e, na sequência, a deposição das partículas. Então, claro, a gente pensa isso muito no meio rural, né, mas isso acontece também no meio urbano. Então, quando eu não tenho a possibilidade, não tenho uma proteção da superfície, não tenho a possibilidade de infiltração de água no solo, esse escoamento da superfície vai transportar as partículas, então, desse solo que foi desagregado pelo impacto da gota da chuva. Próximo. E quando a gente pensa, então, em erosão, nós temos os 5 fatores, que são os fatores que afetam a erosão, né? Que é a chuva, claro, aqui a gente está se referindo à erosão hídrica, né? Sem chuva não vai ocorrer, né, o processo erosivo. Então, a chuva é um fator que afeta. O solo, né, o tipo de solo é outro fator, né, que o que a gente chama de fator erodibilidade, né, o relevo, né, principalmente a declividade e o comprimento da rampa, né, é um outro fator que afeta, né, o processo erosivo, e eu frisei, né, estão destacados 2 outros, que é a cobertura do solo e as práticas conservacionistas, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais na sequência. Então, esses outros 2 fatores, a cobertura do solo, né, e as práticas conservacionistas no sistema produtivo, vão interferir, né,
ou vão, né, no sentido de diminuir esse processo erosivo. Então, aquelas duas imagens que você coloca ali para nós, das cataratas do Iguaçu, quando a imagem de baixo está marrom e quando ela está muito cheia, então ela leva o solo junto com ela. Isso. Ali tem duas situações, né? Uma onde vocês veem a água limpa, né? Que a princípio limpa, sem a presença do sedimento, e a outra onde tem a água tá escura, né? Que isso indica a presença de sedimento de solo, né? Então, o que acontece? Nós temos, né? Teve um processo, teve uma precipitação, uma chuva, caso contrário nós não teríamos processo erosivo, mas além da chuva, tem esses outros fatores que vão interferir, né? Então, o tipo do solo, propriamente dito, né? Se ele tem solos que são mais fáceis de serem erodíveis do que outros, né? Tem a declividade, né, do terreno e tem esses outros dois fatores que são a cobertura do solo e as práticas conservacionistas, né? Então, a gente tem frisado muito na cobertura do solo, porque se eu tenho um solo coberto, né, se eu tenho um solo com vegetação, eu não tenho o impacto da gota da chuva. Então, chove, ele pode estar num solo, né, mais frágil em termos de erosão, ele pode estar num declive maior, mas ele está protegido, então não tem o impacto da gota da chuva, e não tendo o impacto da gota da chuva, não tem essa desagregação, não tendo essa desagregação, não tem o transporte, né, desse sedimento até um curso d'água, né. Vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui. Bom, o pessoal lá de Umuarama, de Maringá, está comentando que lá o dia hoje está muito chuvoso. Uhum. Aqui em Curitiba não. Aqui em Curitiba deu uma garoazinha de manhã, mas agora tem um sol bonito saindo. Mas aí a Vanessa Vedana diz o seguinte: a erosão, é importante saber como prevenir, pois cada dia vem aumentando em nossa região. Isso é muito importante. E é verdade. A gente tem observado isso, né? Então, como é que é importante prevenir? Então, existem algumas, né? Dentro da ciência do solo, existem alguns como é que eu vou explicar? Existem algumas condições em que o sistema agrícola pode ser implantado. Então, o solo, ele vai ter aptidão para uma ou para outro tipo de cultura. Então, isso nós temos que respeitar, né? Pensando na aptidão agrícola daquele solo. Bom, mas depois que a cultura, eu estou respeitando, né, a aptidão agrícola daquele solo, depois, né, que o sistema produtivo for implantado, nós temos que tomar cuidado no manejo, né? No manejo daquele solo. Isso vai interferir, então, na cobertura vegetal. Então, o sistema de plantio direto, né, quem tem uma atuação maior, talvez, no meio rural, o sistema de plantio direto é um sistema onde se faz o plantio sobre a palha, né? Então, eu tenho sempre uma proteção, né, de palhada, né, viva e morta, né? Tem a planta viva e tem a palhada morta. Então, é uma proteção do solo para evitar o impacto da gota da chuva. Mas só essa proteção não é suficiente. A gente tem visto que mesmo, né, mesmo tendo essa proteção, ainda se observa problemas sérios de erosão. Então, tem que ter práticas conservacionistas que a gente fala. O terraceamento, né, talvez é um termo mais técnico, mas o terraceamento é uma prática conservacionista muito importante, né, e que deve ser utilizada. E existem outras práticas, plantio em nível, rotação de cultura, né, que são importantes no sentido de evitar, né, que se estabeleça o processo erosivo. Isso, próximo. E entrando então agora, né, um pouquinho no recurso água, né, a gente falou do recurso solo e agora a gente entra no recurso água. E vocês vão perceber de que eles são conectados, né, a gente só vai ter qualidade de água se a gente tiver uma qualidade de solo. Né, é isso que eu gostaria até, né, de enfatizar assim, na minha fala, né. Então, a água, da mesma forma que o solo, é um recurso natural, né? E ela é constantemente suprida pelo ciclo hidrológico,
né? Então, a gente já logo vai mostrar para vocês, o ciclo hidrológico, ele vai suprindo essa água. Então, qual que é o problema, né? O problema é que nós temos um uso inadequado, né, dessa água e um crescimento populacional, né? Isso faz com que se agravem os problemas de poluição de água e, consequentemente, esse recurso passa a ser um recurso limitado. Né? Então, ele é um recurso natural, né? Ele se renova pelo ciclo hidrológico, mas ele se torna limitado em função, né, desse uso inadequado e desse crescimento populacional. Próximo, por favor. Então, observando o ciclo hidrológico ou o ciclo da água, aqui nós colocamos os principais componentes, né, que eu gostaria de ressaltar. Então, nós temos a precipitação, né, chove, né, essa água, né, ela tem dois caminhos principais, ou ela infiltra, ou ela escoa, né? Claro, a gente tem ali a retenção superficial, tem a interceptação, mas tem dois caminhos básicos que é ou infiltração, a entrada de água no perfil do solo, ou escoamento superficial, que é o caminho da água sobre a superfície do solo, né? Então, a infiltração vai alimentar, né, o lençol freático, que na sequência vai alimentar, né, os cursos da água, as nascentes, né, e o escoamento superficial vai levar diretamente a água passando sobre o solo, né, ou sobre a superfície para os cursos d'água. Então, quando a gente pensa em qualidade de água, o que a gente não quer é esse escoamento superficial, a gente quer que a água infiltre, né? Ou seja, ela passe pelo solo, né? E o solo desempenhe o seu papel, que é o papel de filtro, né? Então, o solo ele vai fazer um sistema parecido com o filtro das nossas casas, que é reter, né, os poluentes que estavam sendo transportados naquela água. Então, nós tentamos sempre aumentar a infiltração e diminuir o escoamento superficial. Isso vale para o meio rural, como vale para o meio urbano. Então, se eu tiver um escoamento, né, esse escoamento, ele vai levar consigo os poluentes que estão na superfície, né? Seja numa superfície urbana, né? Seja uma superfície rural, né? Vai levar consigo. Se ele for direto, se ele atingir direto os cursos d'água, ele vai carregar todos os poluentes, né, juntos. Se ele passar pelo solo, ele vai filtrar, né? Ou seja, o solo vai fazer esse papel de filtro, a água vai alimentar o lençol freático, vai alimentar depois, na sequência, as águas superficiais, e eu tenho então, né, na sequência, a evaporação, né, e a transpiração, fechando esse ciclo da água. Próximo, por favor. E pensando, então, né, alguns números para ilustrar, pensando em quantidade de água existente, né, nós temos uma pequena fração que nós consideramos, então, como uma água que, se vocês observarem, a água em rios, lagos e reservatórios, ela representa 0,007% do total, né? Ou seja, uma água doce disponível, né, para utilização. A maior parte da água é água salgada, que vai estar lá em oceanos e mares, 97,4% da água. Então, água salgada. O restante é água doce, mas dessa água doce, grande parte está em geleiras e neve, 2%, né, 0,6% em águas subterrâneas, né, 0,0001% em plantas e animais, né, e 0,07% em rios, lagos e reservatórios. Então, mostrando que nós temos uma pequena fração de água doce e, além disso, né, dentro dessa pequena fração, né, de água doce, nós temos uma pequena, dentro, né, da fração de água doce, uma pequena fração que está disponível em rios, lagos e reservatórios. Próximo, por favor.
Aqui a ideia é mostrar um pouquinho a disponibilidade hídrica versus a população. Então, nós não temos uma boa distribuição, né? Tem alguns continentes onde nós temos uma elevada população e uma pequena disponibilidade hídrica, e em outras é o contrário, onde nós temos uma grande disponibilidade hídrica e uma pequena população. Então, esse equilíbrio não existe, né? Então, em alguns ambientes, muita água e pouca gente, né? E em outros, ao contrário. Próximo, por favor. Aqui nós trazemos algumas curiosidades, né, que a gente chama água em números, né, que muitas pessoas, né, já conhecem, né. 70% então do corpo humano é água. Uma pessoa sobrevive apenas uma semana sem água. Uma estimativa de 34 mil pessoas morrem diariamente, né, pela utilização de água com problema. 65% das internações hospitalares no Brasil, né, acontecem por problemas de doenças com veiculação hídrica. 50% da mortalidade infantil, ela seria reduzida, né, se tivesse saneamento. Em alguns países, as pessoas andam 10 a 15 quilômetros por dia para obter água. Né? E uma média de consumo, então, por família aproximada em litros por dia, dando um diferencial entre países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos. O Canadá, 350, Brasil, 200, a Europa, 165 e a África, 20 litros por dia. Ontem nós tivemos uma palestra que falava muito sobre preservação de água, né? Aí a gente, olhando um número desse que a professora está nos oferecendo, 10 a 15 quilômetros por dia para obter água, e como a gente desperdiça, né? Porque a água está ali pronta na torneira, a gente simplesmente abre e ela acaba se esvaindo. E não tem essa consciência de que, na verdade, ela é algo difícil de se obter, né? Exatamente. Esse na realidade, é o que a gente fala de educação, né? Uma educação ambiental. Tem muitos hábitos, né, que a população, de um modo geral, tem e que não reflete sobre o que está causando, né? Então, é exatamente nesse sentido, né? De muita gente desperdiçando água, né? E, em contrapartida, outros com muita falta d'água. O próximo, por favor. Bom, então, dentro dos usos da água, quem precisa da água, né? Então, nós temos ali uma lista de vários usos, né? Abastecimento humano é o que mais afeta a população, então, faltou água nas nossas casas, nós já estamos muito atentos, mas abastecimento humano não é a única utilização. Tem abastecimento animal, tem abastecimento industrial, né? A produção de energia, né? Energia elétrica, o Brasil tem uma grande dependência, então, né, da produção de energia utilizando água. Pesca e aquicultura, né, utilizam água, irrigação, navegação e recreação. Então, todos esses são usos atribuídos à água. E, obviamente, o que mais, né, nos chama a atenção é o abastecimento humano, porque é efetivamente o que nos causa problema de imediato, né? Então, faltou água, né, na torneira, nós não temos muito o que fazer, né, e imediatamente a gente reflete, puxa, está faltando água, mas essa água, ela vai ser utilizada para muitos outros fins, né. O próximo, por favor. O próximo. Então, pensando em distribuição, né, em estatística, em termos de uso da água, quem mais usa água, né? Então, quem mais usa água não é o doméstico, quem mais usa água é a agricultura, é a irrigação. Em segundo lugar, né, é o uso industrial, né, e por último nós temos o uso doméstico. Então, e essa proporção, na realidade, ela modifica também em função do desenvolvimento. Então, numa média, né, mundial, nós temos a agricultura, né, em primeiro, depois a indústria e depois o uso doméstico.
Quando a gente vai, então, separando países desenvolvidos de subdesenvolvidos, nós temos algumas diferenças, né? Então, nos subdesenvolvidos, a agricultura continua sendo ainda a principal utilização, né? Mas em países desenvolvidos, nós temos já a atividade industrial como sendo a principal utilizadora da água, né? Mas o uso doméstico, ainda em termos de estatística, é o menor, né? Seja ele em país subdesenvolvido ou seja ele em país desenvolvido. Próximo, por favor. Bom, e quando a gente fala, então, em qualidade de água, nós temos vários poluentes, né? Os principais, nós estamos destacando aqui, os principais poluentes, que são, então, os pesticidas, os organismos patogênicos, sedimentos, metais pesados, matéria orgânica e nutrientes. Então, todos eles, né, ou um deles dentro da água vai causar algum problema. E obviamente que a qualidade da água, ela está muito relacionada com o uso, né, que essa água, que vai ser dado a essa água. Então, para um uso doméstico, eu tenho que ter uma qualidade melhor do que para um uso industrial ou para um uso de irrigação. Mas todos esses, então, são considerados poluentes, né, e que vão causar, então, problemas de utilização. Próximo, por favor. Aqui, o que nós queríamos ressaltar é de que o poluente, né, sendo aplicado aplicado no solo, diretamente no solo, ou diretamente na água, ou do solo indo para a água, ele vai seguindo uma rota, né, e no final ele vai atingir o ser humano. Então ele tem vários caminhos, ele pode ter vários caminhos, né, nessa rota, né, mas o final acaba sendo o ser humano. Então, ele passa do solo para a água, ou da água para o solo, para os alimentos, né, para os alimentos dos animais, para os elementos, para os alimentos processados, né, e pode chegar, então, até o final, que é o ser humano. Próximo, por favor. E como então esse poluente, né, chega até a água? Né? Nós temos duas formas de poluição, que é o que a gente chama de fonte pontual e fonte não pontual ou difusa, né? A fonte pontual, nós temos a entrada direta do poluente no curso d'água, isso é muito comum, então, com esgoto doméstico, com esgoto industrial, e no meio rural com o resíduo animal, onde o resíduo animal entra, então, diretamente, né, no curso d'água. Mas essa fonte de poluição, ela é uma fonte muito mais urbana do que rural. Em contrapartida, o que nós chamamos de fonte não pontual ou difusa, ela é uma fonte de poluição mais relacionada com o meio rural, onde o transporte, né, do poluente, ele acontece principalmente via escoamento superficial, ou seja, o poluente é aplicado, né, no solo ou nas culturas, e de lá, né, do solo ou das culturas, é transportado, né, para o curso d'água. Então, essa fonte que nós chamamos de fonte não pontual ou fonte difusa, ela está muito mais relacionada com a atividade agrícola. Próximo, por favor. Então, dentro da fonte de poluição difusa, onde o poluente não chega diretamente, né, ele chega indiretamente até o curso d'água, nós temos dois caminhos, né, dois caminhos de transferência. Ele vai ser via escoamento superficial, né, que a gente pode também considerar enxurrada, ou mesmo de enxurrada, e via escoamento subsuperficial. Então, escoamento superficial, né, lembrando para vocês, é a água escoando, né, sobre a superfície e chegando até o curso d'água, né.
E o escoamento subsuperficial é a água, né, que passa pelo solo e vai atingir o lençol freático, a água subterrânea, né? E nesse processo, então, tem nesse caminho, né, tem duas formas, que a gente chama o fluxo de matriz, né, que é a passagem pela matriz do solo, ou o fluxo preferencial, que são os bioporos formados, né, nesse solo e que vão transportar, então, esses poluentes que estão junto, né, com a água para o lençol freático. Eu gostaria de frisar que dentro desses dois caminhos, né, de transferência ou de transporte, o escoamento superficial é o que mais nos preocupa, né, porque nesse escoamento superficial nós temos os poluentes que estão adsorvidos ao solo e nós temos também os poluentes que estão solúveis, né, na água. Enquanto que no escoamento subsuperficial, né, o transporte vai acontecer, né, com poluentes que têm uma alta solubilidade, né, os que têm uma alta adsorção ao solo vão permanecer adsorvidos na matriz do solo. Próximo, por favor. Então, dentro, né, de novo, trabalhando a transferência de poluentes do solo, né, para o sistema aquático, tem esses dois caminhos, que é o escoamento superficial e o escoamento subsuperficial. E nesses dois caminhos, nós temos os poluentes, né, na forma solúvel ou na forma particulada. Então, na forma solúvel, vai estar solúvel, né, na água. Na forma particulada, é aquele poluente, então, que vai estar absorvido às partículas de solo, né, seja ele na forma orgânica ou seja ele inorgânica. Então, a forma particulada vai acontecer se eu tiver transporte de partículas, né? Se eu não tiver transporte de partículas, eu não tenho, né, poluente na forma particulada. E quais são os processos, então, envolvidos, né, nessa transferência? Tem vários, tem processos biológicos, tem processos químicos e tem processos físicos envolvidos, então, nesse transporte de poluentes de solo para o sistema aquático. Pode passar, por favor. A poluição não pontual, né, na área agrícola, então, frisando, ela acontece pelo processo erosivo, o escoamento superficial, né, transportando partículas, né, partículas de solo, e os poluentes adsorvidos, né, a essas partículas de solo vão chegar até o curso d'água. Então, a área agrícola tem uma contribuição muito grande na poluição não pontual. Enquanto nós estamos, como nós falamos anteriormente, a poluição pontual está mais relacionado ao meio urbano, e a poluição não pontual está mais relacionado ao meio rural. Próximo. Exemplificando a poluição não pontual em área agrícola, vocês, nessa foto nós observamos um reservatório com água escura, né, isso identifica a presença de partículas de solo. Essas partículas de solo chegaram, né, até o curso d'água, e junto, né, com essas partículas de solo, eu tenho, então, poluentes associados, né, que são os poluentes adsorvidos nessas partículas. Próximo, por favor. Bom, a poluição não pontual, ela é predominantemente em meio rural, mas no meio urbano nós também temos, né, poluição não pontual com escoamento, as enxurradas, o escoamento, né, superficial sobre as áreas que estão, né, muitas áreas impermeabilizadas, e elas vão levar consigo, né, todo o material que tiver sobre essa superfície. Então, né, nessa foto a gente observa, né, o lixo, né, nas áreas, nas árvores dentro do rio, que foi sendo então carreado junto com esse escoamento superficial, que é uma forma de poluição não pontual, né, com contribuição do meio urbano. Próximo.
Os principais parâmetros, então, de qualidade de água, nós temos parâmetros físico-químicos e biológicos. Dentro dos parâmetros físico-químicos, nós temos cor, gosto, odor, pH, condutividade elétrica, turbidez, sólidos totais, presença de nutrientes, presença de metais pesados, presença de pesticidas, oxigênio dissolvido, demanda química de oxigênio e demanda bioquímica de oxigênio. Nós não vamos detalhar, né, cada um desses parâmetros, simplesmente mostrar de que existem vários, né, parâmetros para avaliar a qualidade de solo. E dentro dos parâmetros biológicos, os principais são os coliformes totais, os coliformes fecais ou termotolerantes, né, e dentro deles a Escherichia coli. Próximo. Utilizando, então, alguns dos parâmetros de qualidade de solo, se criou um índice de qualidade de solo. Esse índice de qualidade de solo, ele leva em consideração os parâmetros temperatura, pH, resíduo total, turbidez, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, coliformes termotolerantes, nitrogênio total e fósforo total. A partir desses parâmetros, então, utilizando uma equação, se obtém um índice. Próximo. Esse índice de qualidade de solo, então, ele é interpretado. Então, nós temos uma qualidade ótima, boa, regular, ruim ou péssima, de acordo com o valor desse índice ou o valor de IQA. Então, valores maiores, qualidade melhor, né? Valores menores, uma qualidade pior. Próximo. Poluição por nutrientes tem sido um problema muito sério, né? E poluição por nutrientes está associada com eutrofização. Eutrofização não é o único problema, né? Mas ela é o principal ou que tem sido mais visualizado. Então, fósforo e nitrogênio, né? No ambiente aquático vai ocasionar eutrofização. Mas, além disso, o nitrato tem problema com saúde humana e amônio tem problema com vida aquática. Próximo, por favor. Então, a eutrofização, né, ela é o enriquecimento de nutrientes, nitrogênio e fósforo, principalmente. Isso vai ocasionar um crescimento excessivo de algas e outras plantas aquáticas, né, principalmente em lagos e represas, e isso vai ocasionar uma diminuição do oxigênio dissolvido, uma morte, né, de peixes e presença de toxinas. Essa entrada, né, de elementos, ela pode ser tanto no meio rural quanto no meio urbano. Bom, e dentro então, né, da conservação, pensando dentro da conservação da água, né, conservação da água depende da conservação do solo. Então, para conservar a água, né, nós temos que manter o solo coberto. Mantendo o solo coberto com vegetação, né, uma cobertura viva e uma cobertura morta, possibilitando então a infiltração de água no solo e ao mesmo tempo evitando o impacto da gota da chuva e consequentemente a desagregação e o transporte das partículas do solo. Próximo. A proteção do solo é fundamental com cobertura viva, né, ou seja, planta, e com cobertura morta. Então, no meio agrícola é muito comum, né, as culturas, esse é um sistema de plantio direto, onde o plantio é feito sobre a palhada. Então, nós temos uma proteção da planta viva e uma proteção da palhada. Isso faz com que não ocorra o impacto da gota da chuva e, ao mesmo tempo, a infiltração de água no solo. Então, sistemas de preparo conservacionistas, que eu já havia falado, o plantio direto é um sistema de preparo conservacionista, o plantio convencional já não é um sistema de preparo conservacionista, porque ele tem um revolvimento excessivo do solo e a não proteção, então, desse solo com a cobertura morta.
Práticas conservacionistas, terraceamento e plantio em nível, fundamental, né, no sentido de evitar, né, a erosão de solo. Próximo. Dentro da conservação do solo, destacamos a importância da presença da mata ciliar. Isso vale tanto para o meio urbano quanto para o meio rural, né? Pensando na mata ciliar com a capacidade de filtro, né? Então, o poluente, né? Considerando o poluente chega, né, até essa vegetação ciliar. E nessa vegetação ciliar, eu tenho uma redução da carga, né, principalmente da carga particulada, ou seja, da carga de poluentes absorvida, né, às partículas de solo, né, orgânica, partículas orgânicas ou minerais. Próximo. Dentro da conservação da água, destacamos a importância do manejo integrado em bacias hidrográficas, destacando de que a bacia hidrográfica, né, ela vai efetivamente, né, contribuir na melhoria da qualidade de solo, porque ela trata de uma área drenada, né, ela é uma área drenada e, portanto, as práticas conservacionistas, né, ou as práticas de proteção, elas devem ser efetuadas em toda a bacia, né? Se nós, vamos colocar um exemplo, se nós estamos numa propriedade nós estamos fazendo todas as práticas adequadas de uso e manejo do solo, né, com proteção de mata ciliar, mas assim Pessoal, tivemos um probleminha técnico aqui com a nossa conexão, mas já estamos de volta. Então, eu vou refazer a pergunta para a professora, porque ela ficou quebrada ali na metade, né? Então, a pergunta era como recuperar as consequências da ocupação humana do espaço de forma a impedir mais degradação do solo. Então, como nós estávamos, né, falando, nós podemos pensar em nos dois meios que nós estamos, né, discutindo, o meio rural e o meio urbano, né? Então, dentro do meio rural, obviamente, o solo ele tem que ser utilizado, né, de uma forma de acordo com a sua aptidão, né? Então, existem, né, sistemas de classificação de aptidão agrícola e ela tem que ser utilizada, então, de acordo com a sua aptidão e de uma forma, o sistema produtivo de uma forma sustentável, né? E dentro do meio urbano, né, existe, é claro que existe o planejamento, né, que deveria ser feito de uma forma mais adequada, pensando nas consequências do ambiente, né, e principalmente, obviamente, né, aqui há o recurso água, né? Então, todos esses fatores, né, que afetam a qualidade de água, eles devem ser pensados tanto no meio rural quanto no meio urbano, né? Nesse sentido, né, nós teríamos então uma melhor preservação, né, do ambiente.
O Pedro de Cascavel perguntou o seguinte: mesmo conhecendo a importância do solo, por que alguns profissionais não enxergam como um recurso natural não renovável? Bom, isso é uma pergunta, né? É uma pergunta interessante e difícil ao mesmo tempo, né? Bom, eu sou engenheira agrônoma e estou dentro de uma categoria onde entendo que todos deveriam, né, considerar como um recurso não renovável, né? Ou seja, tem que pensar, né, a longo prazo, não a curto prazo. Mas eu acredito que dentro das escolas de agronomia, né, a ideia de preservação do ambiente e não simplesmente produção, ela está crescendo. Então, os profissionais, eles estão sendo formados no sentido de entender a importância, né, da qualidade ambiental. Não simplesmente produzir, mas produzir com qualidade, né, ou produzir dentro dos princípios de sustentabilidade. O pessoal de União da Vitória quer saber se o índice IQA serve também como índice de qualidade do solo. Não, o IQA ele é utilizado para água, né? São parâmetros de qualidade de água, não são parâmetros de qualidade de solo. Dentro da qualidade de solo, nós temos vários indicadores de qualidade de solo, e esses indicadores, dentro dos profissionais da ciência do solo, existem linhas de pensamento para avaliar, né, a qualidade de solo, e uma delas é através desses indicadores e tentando, de certa forma, obter um índice de qualidade de solo, mas nós não temos um índice de qualidade de solo que possa ser comparado com o índice de qualidade de água. Temos a pergunta da Rosana, de Curitiba, que diz o seguinte: a professora poderia comentar sobre a relação entre educação ambiental e a manutenção dos recursos naturais renováveis e não renováveis, como o solo e a água? Então, essa relação ela é extremamente importante, né? Então, como nós tínhamos comentado, existem algumas atitudes que são atitudes simples, né, e que vão contra a preservação do ambiente e que poderiam ser modificadas, né, com essa educação ambiental. E nesse sentido a gente, claro, pensa sempre em educação ambiental, né, para ensino fundamental, para as escolas, mas ela na realidade é importante para a população como um todo, né, e para a população do meio rural também, não só do meio urbano. Então, eu entendo como fundamental, né, esse link, né, de preservar através da educação ambiental. E temos uma última pergunta aqui da Clara, do núcleo de Cornélio Procópio. Ela diz o seguinte: a Secretaria de Estado da Agricultura realiza acompanhamento e orientação aos agricultores para a prevenção da erosão? Como esse trabalho é realizado? Sim, existem, na realidade, os profissionais, né, de agronomia atuam no campo, né, em cooperativas ou, né, nas propriedades, e a Secretaria de Agricultura, ela fiscaliza, né? Mas a gente entende também que existem algumas dificuldades, né, nessa fiscalização, mas a princípio existem legislações, né, que são aplicadas, então, se for observado, né, ou se for identificado, né, problemas sérios de erosão. Então, sim, né, faz a fiscalização, mas, obviamente, né, com algumas dificuldades de aplicação. Então, para finalizar, a professora pode fazer aquele convite para o curso. Sim. Então, pode colocar o slide para mim, por favor?
Pronto. Então, nós gostaríamos, na realidade, o programa Solo na Escola, né, que é um programa do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná, coordenado pelo professor Marcelo, né. Eu também faço parte desse programa, mas o coordenador é o professor Marcelo. Então, nós gostaríamos, né, de convidar para participar do curso que, né, com o título Solo e Água nos Ambientes Rurais e Urbanos, né? E esse curso, então, ele tem como objetivo atualizar os professores da educação básica com respeito aos aspectos básicos dos solos, né? A sua relação com o sistema agrícola e urbano, considerando essas relações solo-água. A carga horária é 16 horas, serão oferecidas 3 turmas em 2014, e esse é um trabalho, então, em parceria com a Secretaria de Educação e o programa Solo na Escola. Vocês podem obter maiores informações, né, na página www.escola.agrarias.ufpr.br. Muito obrigada. Estamos finalizando, então, a última palestra desse ciclo de palestras dessa semana do meio ambiente. Vocês podem depois assistir essas palestras. Todas essas palestras ficam disponíveis no site da Escola Interativa. Quem teve problema, de repente, para terminar de ver esse finalzinho, vai poder assistir de novo, né? A gente teve uma queda de conexão e algumas pessoas não conseguiram retornar. Mas fica lá tudo disponível para vocês assistirem. Eu agradeço, então, a presença de todas as questões, os relatos. Obrigada, até mais.